E falando em dons, vamos ver quem está aqui? Pastor Lucas, saudade, Pastor Lucas. Tudo bom? O dom do Pastor Lucas, ele é professor, é mais isso, é aquilo, é cheio de dom, Pastor Lucas. Pois é. Como é que o senhor isso está, mesmo. mano? O senhor está bem? Tudo bem. Aqui tá um pouquinho frio. É. Hoje o senhor vai ter mais de uma hora para falar? Meu Jesus, me encha do seu espírito. Deixa eu ver aqui, 45 minutos. Uma hora para falar. Então, Por que, vai que, ser. por que que a minha imagem está cortando aqui? Eu não estou entendendo. Ah, sim. Eu estou ouvindo o senhor bem. Mas parece que eu não tô. O seu quadro está inteiro, mas o meu quadro está cortado. Não, tudo bem, vamos embora. Não, eu Tá estou tudo vendo o certo. senhor bem aqui. Eu estou vendo o senhor bem aqui. Muito bem, amado. Pediu uma oração sobre o Senhor? Amém. Obrigado, Pai. O Senhor trouxe para a gente aqui o pastor Lucas. Pedimos que o Senhor abençoasse agora e protegesse a casa dele com teu manto de invisibilidade e nenhum inimigo, nem nada venha interferir nessa mensagem que o pastor Lucas vai passar para nós que vem do Senhor. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor proteja agora essa mensagem do pastor Lucas e que ela venha clara para todos nós. E pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Que bom estar aqui de volta, né? Graças a Deus, né? Muitas lutas, mas o Senhor está nos dando vitória cada dia, né? Vamos orar pela pastora Nilva, que está fazendo muitos exames, e pelo profeta João Batista, que passou o dia no hospital, né? Está tendo problemas no coração, voltou a ter uma crise, e depois acho que voltou para o hospital de novo, mais uma vez. Então, ore por ele, né? Para Deus fazer um milagre, porque o coração dele está parecendo furo, né? Por causa de que antigamente, quando ele não era cristão, ele tomava muito energizante, né? Aquelas bebidas energéticas. E isso produziu esse mal no coração e agora está vindo a crise. Mas o Senhor vai libertar, porque o Senhor tem promessa, né? Então a gente passa as lutas e as provas, mas é o Senhor que está no controle, né? E como diz, né? A nossa carne não é nada, né? O que vale é o Senhor nos dar a salvação, né? Mesmo que a gente parta daqui, mas o importante é salvação. Mas no caso do profeta, ele não vai partir, não. Com a graça e misericórdia de Deus, ele ainda vai trabalhar bastante. Amém? Então vamos aqui buscar aqui a presença de Deus, né? Através da palavra de hoje, né? Então nós temos falado, feito um panorama sobre de tudo que Deus fez desde o princípio até o fim, né? E eu fui orar sobre isso, clamar, pedindo a Deus mais revelação, né? E Deus foi trazendo muitas coisas mesmo. Então, como que eu tô com o caminhão cheio, né, de bênção, de conhecimento, de revelação, né? E tem muitas coisas que a gente tem que receber, mas tem que orar também para também amadurecer aquele conhecimento, né? E Deus confirmar que veio da parte dele, né? Para a gente não ensinar coisas erradas, né? E não falar nada da gente mesmo, daquilo que a gente pensa ou que a gente acha, para não colocar ninguém em confusão, né? Mas algumas coisas, né, a gente consegue falar adiantadamente, né, daquilo que Deus mostrou, né? E hoje nós vamos tentar acrescentar mais alguma coisa, né? Então, irmãos, o mistério de Jesus, ele é um mistério que teve oculto durante muito tempo. Porque Jesus, ele estava no princípio, quando ele criou os céus e a terra, né? Que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Como está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, né? Então, o mundo espiritual e o mundo material, que é o visível, foi criado em Jesus. Sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Até o inimigo, né? E todos os anjos foram criados em Jesus, tá? Então, Jesus é o habitat, né? Porque todo espírito é também uma morada. Então, Jesus é a morada de toda a existência. Todas as coisas existem nele, certo? Por isso que essa palavra está dizendo, tá? Tudo foi criado por ele, né?
e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas têm a subsistência, quer dizer, elas continuam se mantendo por causa dele, tá? E Paulo fala assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. A igreja é o corpo, ele é o cabeça. É o princípio e o primogênito. Ele é o princípio e o primogênito, né? Antes de Deus criar todas as coisas, já tinha Jesus lá com ele. Primogênito dentre os mortos, né? O primeiro a ressuscitar em corpo glorificado, né? Para toda a eternidade. Para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, toda a plenitude de Deus habita em Jesus. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, né? A paz com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado, né? O pecado é um desvio de Deus. Tudo que desvia de Deus é pecado. E o inimigo queria nos cooptar para sermos inimigo de Deus como ele é, né? Então, a nossa carne, ela aceita essa inimizade contra Deus, né? Mas o nosso espírito reconciliado com Deus, ele não aceita, porque ele veio de Deus. E o que que acontece? A carne foi formada, né? Ou o bicho da carne, como a gente também pode dizer, foi formada com o pecado, quando Adão pecou, certo? E naquela parte que fala que Adão, que o pecado entrou no mundo por um homem. Quem foi esse homem? Adão. Então o pecado já existia, mas estava nas regiões celestiais por causa da queda de Satanás. Logo que Satanás pecou, ele foi expulso. Então o pecado estava em volta da terra, mas depois ele entrou na terra por Adão. Mas também foi expulso por Jesus, tanto do céu quanto da terra. Mas o que que acontece? O Pai, ele não jogou fora aquilo que estava errado, como ele não joga fora a nossa vida. Ele toma e aproveita e transforma. Mas a pessoa tem que querer voltar para Deus. Então, tanto nós quanto os anjos têm que querer voltar para poder Deus tomar aquilo que estava em pecado e imperfeito e aperfeiçoar. Entende? Então, a reconciliação que Jesus fez, ela não é só para nós. Ela envolve toda a criação de Deus e toda criatura. Toda criatura de Deus que estiver desconectada de Deus, Deus já se reconciliou com ela por Jesus. Agora falta a criatura voltar. Essa criatura pode ser qualquer ser criado por Deus. Mas o evangelho, como nós entendemos na palavra, ele é dado aos homens, porque Deus não fez um livro aqui para nós, para os anjos, né? Mas ele fez o livro para os homens, né? Então, se existir no mundo espiritual um outro livro para os anjos, a gente não sabe. Mas para nós é a palavra de Deus. Mas o Senhor também determina que na palavra dele, aqueles anjos caídos, né, que são príncipes e poderes, eles morrerão como homens. Então, para morrer como homens, eles têm que também nascer como homens, né? Então é por isso que é complicado isso, a gente entrar nessa doutrina, né? E tentar fazer aí divagações, porque a palavra não esclarece isso, a não ser que mais tarde, né, Deus traga um esclarecimento. Por quê? Porque haverá uma batalha celestial. Os homens batalharão contra os homens na categoria humana, e os anjos de Deus batalharão contra os anjos do inimigo na categoria angelical. Então, os 144 mil vai receber algum acréscimo na comunhão com Deus, no conhecimento da palavra, a palavra vai ficar muito mais rica e vai ensinar para a igreja. Para quê? Para que a igreja esteja perfeita e pura e preparada para o arrebatamento, esteja imaculada, com vestes nupciais. Então, esse preparo da noiva vai acontecer. Ele já está começando. É como uma água que está no fogo e está borbulhando. Daqui a pouco vai começar a borbulhar bastante. E isso vai acontecer conforme o mundo aumenta o seu pecado. Deus vai aumentar a sua graça conforme o mundo aumenta o seu pecado.
Então, para aqueles que escolherem o pecado, vai ser um tormento. Para aqueles que escolherem o Senhor Jesus, vai ser uma glória. Então, Deus está trabalhando junto. O juízo, ele é igual para todos. Mas o que você faz com o que Deus dá é que faz a diferença. Por exemplo, Deus manda um juízo na terra. Você se arrepende e obedece, você ganha vida. Se você não se arrepende e não obedece, você cai na morte. Mas é o mesmo juízo. Deus, ele não faz seleção. Se um terremoto vier, ele não fica pegando só os maus, ele vai pegar todos, né? Só que os do Senhor, ele livra. E se você está vivendo uma vida de comunhão com Deus, ele vai fazer com que tudo aquilo faça parte do plano dele na sua vida. Agora, se você está afastado de Deus, mas creu em Jesus, você poderá ser levado por uma dessas catástrofes, né? Ou por fome, ou por peste, né? Por terremoto. Embora você possa estar longe de Deus, Deus vai salvar sua alma porque você creu, porque ele é fiel, a gente sendo infiel, ele é fiel. Mas você não terá o mesmo galardão, a mesma condição espiritual daquele que está agora, nesse momento, se preparando para a volta de Jesus e esperando a volta de Jesus e se purificando, santificando. Então, esses vão herdar coisas gloriosas, já no reino do milênio e na glória eterna. E os demais, né, podem clamar na hora da aflição, que está escrito: quem invocar o nome do Senhor será salvo, mas não vai ter a mesma condição. Por quê? Porque viveu uma vida relaxada. Como quem diz, vai se salvar como com a roupa do corpo, né? Só as vestes brancas. E por isso que Paulo fala: cuidado para que você edifique não em madeira, não em palha, porque a madeira e a palha é obra humana, mas edifique em ouro, prata, ouro e pedras preciosas, que resistem ao fogo. Então, se você está aqui nessa live, ou participando da igreja, seja em qualquer lugar, e você está sendo zeloso pelo amor, por amor, né? Não zeloso por rebeldia ou por orgulho, mas por amor, você está sendo zeloso, então você está edificando em fundamentos que vão permanecer, mesmo que venha a grande aflição na terra. Essa grande aflição que vai vir na terra é o fogo, que vai provar a sua fé. Mas como você está edificando em prata, em ouro, em pedras preciosas, você vai resistir e vai ganhar o seu galardão conforme a resistência das obras que você praticou, né? Tudo será provado. As coisas boas será provado dessa maneira e as coisas más também será provada, porque as coisas más são colocadas no fogo também e vão ser queimadas, e as coisas boas vão ser glorificadas, né? Uma coisa é queimar e virar carvão, outra coisa é ficar brilhante, pura, né? A mesma coisa, dependendo da natureza, né, das suas obras, ela pode virar carvão ou pode ficar pura. Então, os galardões é segundo as obras, né? As obras servem para você adquirir galardão. E as obras mais puras são aquelas que você faz na obediência à palavra. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, as obras que você faz pela lei ou pelos sacrifícios humanos, elas são obediências na obra da prata. Mas se você faz aquelas obras por obediência a Deus diretamente, porque você tem um relacionamento, você busca um relacionamento e uma comunhão com Deus, essas obras já estão no nível do ouro, certo? Porque você está na intimidade com Deus. E as pedras preciosas também, porque são os dons e os talentos bem aplicados. Essas são as pedras preciosas, porque pedras são coisas pequenas, mas que têm um brilho muito valioso. Então, o dom e o talento não é para encher o seu ego e nunca foi para isso, para você se promover e ficar o irmão mais cotado da igreja. Não. Os dons e os talentos é para você contribuir para a edificação do corpo. Então, é uma missão, é um serviço, não é para você. E não é por sua causa, é por causa do corpo, né? É por causa de Jesus e do corpo. Então, é para isso que os dons servem.
Não serve para você se gloriar e se achar melhor porque você profetiza, ou porque você ora e os enfermos são curados, ou porque você ressuscita os mortos, ou porque você faz alguma maravilha. Não, isso não serve para você. Isso é para a edificação e glória do Senhor Jesus Cristo, edificação do corpo e glória ao Senhor Jesus e ao Pai. Então, nesse trajeto que nós estamos passando aqui na Terra, desde a criação, como a gente falou na aula, na live passada, né, quando Deus criou os céus e a terra, houve a batalha celestial aqui, nós tivemos vários trajetos da nossa raça humana, né? Desde Adão, aí veio Noé, aí veio Abraão, aí veio Moisés, Davi, Jesus, os apóstolos e nós aqui. Só que o inimigo também estava tentando destruir os planos de Deus. Antes de Deus criar o homem, o inimigo estava tentando criar um ser como se fosse o homem. Por isso é que na arqueologia você encontra uma data diferente da Bíblia. Na Bíblia você encontra o homem com 6.000 anos, mas na arqueologia você encontra outras raças mais antigas, porque quando os anjos caíram aqui na Terra, eles estavam tentando passar na frente de Deus, tentando criar um homem, né? Por isso que tem esses seres que são parecidos com o ser humano, né? Que eles dizem que veio do macaco, é porque os anjos estavam trabalhando para tentar gerar uma raça. E é por isso que dá confusão entre a biologia, a evolução e a Bíblia. Mas existe essa história anterior. Então, essa história anterior, né, Deus ficou ali, esperando ver o que os anjos caídos iam fazer aqui na Terra. Até o momento que Deus, né, entrou na história, pegou o barro e formou nós. Só que quando ele soprou o sopro da vida, nós adquirimos de Deus, porque veio do próprio sopro de Deus, a capacidade de amar, de perdoar, de ser sensível, de ter compaixão e misericórdia. As outras criaturas criadas pelos anjos caídos não tinham essa sensibilidade, eles eram brutos. O máximo que eles conseguiam fazer eram ferramentas. Por isso que na arqueologia, na história antiga, eles encontram homens das cavernas, né? Homem de Neandertal, Australopithecus e aquela turma toda que está lá na escala da evolução. Por quê? Porque eles não eram gerados pelo sopro de Deus. Era feito, né, pela habilidade dos anjos caídos para gerar uma raça. E aí confundem as pessoas. Então tem pessoas que deixam de crer na palavra de Deus e crer na biologia, crer na evolução. E vão para a faculdade e ficam confusos. Aí começa a dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia está mentindo. E tem gente que faz até vídeos no YouTube querendo combater a palavra de Deus. E também tem outros que dizem que os anjos, né, os deuses, né, era tudo igual, que o povo achava que era demônio, mas não é. Não, a palavra de Deus fala, desde o tempo de Moisés e até antes, que esses anjos caídos, né, esses seres eram maus ou perversos, porque já não viviam com Deus, eles estavam corrompidos, e, portanto, eles eram o que a gente chama de demônios, né? A palavra demônio quer dizer ser inteligente, mas um ser que usa a inteligência para o mal, certo? Então, muitos hoje também estão na internet fazendo vídeos para tirar a fé, né? Dizendo que eles é que são os deuses verdadeiros e tirando e até blasfemando do nome de Deus, que é Jeová, né? Aí eles que começam a colocar como se Deus, o Pai, fosse igual aos outros deuses. Isso está acontecendo muito. Isso está sendo chamado de novo gnosticismo. O que é gnosticismo? Aquela pessoa que acha que porque ela compreende a história e compreende a sabedoria das coisas, ele vai se salvar pelo conhecimento e não pelo sangue de Jesus. E a coisa está ficando tão séria que tem gente já afirmando que a morte de Jesus não aconteceu. E lá na carta de Pedro, fala que os homens enganadores introduzirão sutilezas, certo?
negando que Jesus nos resgatou. E quando isso acontecer, que eles negarem que Jesus nos resgatou, né? Vou ler aqui. Capítulo 2 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 1. Né? Então, quando eles negarem que Jesus morreu e ressuscitou, vai vir a repentina destruição, porque aí já negou o sacrifício da cruz e as pessoas já não vão mais crer. E aí vem a apostasia, a besta e o falso profeta. Então veja só. E também houve entre o povo falsos profetas. O que é um falso profeta? Uma pessoa que erra a profecia? Não. Qualquer ser humano é capaz de errar. Por isso que a gente tem que clamar para trazer uma palavra na comunhão com Deus. O falso profeta é aquele cujo coração não está inclinado para o Senhor, está inclinado para ele mesmo. Ele pode até acertar o endereço da sua casa, ele pode até dizer alguma coisa do seu futuro, por causa dos espíritos adivinhadores, mas ele não tem comunhão com Deus, não tem parte com Deus. Esse é o falso profeta. Balaão, ele acertou todas as profecias, mas ele vendia as profecias porque ele tinha o poder de entrar no mundo espiritual, ter as visões e revelações, e ele foi usado, né, no caso, porque o rei queria amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não permitiu. Mas ele ganhou dinheiro para fazer aquilo. Só que na hora dele profetizar, Deus não deixou ele falar outra coisa. Então ele não errou a profecia, mas o coração dele não era de Deus. Então o falso profeta não tem o coração em Deus. E o verdadeiro profeta, mesmo que ele fale alguma coisa, às vezes dele mesmo, porque ele se precipita, ou o inimigo engana, ele tem um coração em Deus, ele se arrepende. Ele volta a corrigir aquilo que ele falou, né, e se arrepender. Por quê? Porque Deus usa essas fraquezas para nos treinar a distinguir as coisas de Deus. É um treinamento, né? E como é que a gente melhora essa comunhão para distinguir profecias? Na intimidade, na oração, na busca diária com Deus. Arrependimento diário, né? De todas as coisas que a gente faz, porque a gente não é perfeito. E a comunhão diária. Amém? Então aqui a palavra de Pedro fala assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, sobre essas próprias pessoas, repentina destruição. O que são os doutores? São pessoas entendidas, que leem, estudam bastante e vão negar que Jesus nasceu, vão negar que Jesus morreu na cruz, vão dizer que ali foi feito uma outra pessoa colocada no lugar, vão arrumar qualquer desculpa para negar o sacrifício da cruz. Ora, se Jesus não morreu e Jesus não ressuscitou, Paulo fala em Coríntios que a nossa fé é vã. Porque Jesus, ele é o verbo encarnado que veio para morrer e ressuscitar. Se ele não morreu e não ressuscitou, ele é uma pessoa qualquer, como eu, como você. Então, a verdade da palavra tem que estar baseada nesse pilar, né? Deus criou o mundo, o homem caiu, houve uma queda de Satanás, né? Mas isso é para a história dos anjos. O homem caiu porque foi tentado pelo inimigo. Deus mandou os patriarcas, os profetas, até chegar em Jesus. Ele morre e ressuscita e vai voltar. Sem esses fundamentos, a fé ela é vã. Ela é uma fé mentirosa. Ela é uma fé dos enganadores. Se você tirar um desses pilares, você está caindo em engano. Se você disser que você não foi criado por Deus, você vai acreditar na evolução ou nos Anunnaki, que você foi criado por outros seres. Se você não acreditar que Satanás caiu, você não vai discernir o inimigo. Se você não acreditar que o homem caiu, você não vai clamar por um Salvador. Se você não acreditar que Jesus é o verbo, você vai achar que Jesus é um homem qualquer. Se você não acreditar que Jesus não morreu, se você acreditar que Jesus não morreu e nem ressuscitou, então você não tem no que acreditar. E se você não acreditar que ele vai voltar, então você não tem esperança.
Entende? Qualquer um desses pontos não pode ser tirado. E também não pode ser tirado o arrependimento. Se você vier para Jesus, né, porque você acha que você é puro, que você vai se elevar espiritualmente, que você vai fazer meditação no seu quarto, né? E mesmo você vai conseguir a sua espiritualidade, se você acreditar que não precisa do arrependimento, também você vai cair numa falsa doutrina. Se você não acreditar que você precisa mortificar a sua carne, você também vai cair numa falsa doutrina. Por quê? Porque o arrependimento e a mortificação da carne é o processo que Deus deu para a nossa santificação. Embora quem enche o Espírito Santo, quem enche nós do Espírito Santo é o Deus. Então o Espírito Santo também faz parte da nossa doutrina, né, de salvação. Porque sem o Espírito Santo você não é cheio da presença de Deus. Então também você não pode negar o Espírito Santo, né? Por isso não pode negar o Pai que criou, não pode negar o Filho que redimiu, nem pode negar o Espírito Santo que nos santifica. Tá bom? Aí vamos continuar aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções. O que é dissolução? É você desmanchar uma coisa. A coisa está pronta e você vai lá e desfaz. Pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. O que é o caminho da verdade? É todo esse trajeto que eu coloquei aqui, desde o princípio até agora, né? E esse trajeto, ele aconteceu por causa de Jesus. E por avareza, o que é avareza? Amor ao dinheiro, amor às coisas materiais. Farão de vós negócio, tá vendo? Venda de doutrinas, com palavras fingidas. Então ele pode falar uma palavra muito aí cheia de conhecimento, mas lá o coração dele não está crendo ou não está fundamentado em Jesus. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Por que essas pessoas vão se perder? Porque Deus quer que elas se percam? Porque Deus ficou irado com isso? Não, porque é uma plantação. Você não pode colher uma coisa diferente do que você plantou. Se essa pessoa se arrepender e reconhecer que está plantando erro, ele tem salvação. Se ele não reconhecer e continuar, não vai adiantar nada, né? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, né, por que ele está comparando aos anjos? Porque os anjos estavam bem próximos de Deus e eles tomaram esse caminho errado. Então Deus não perdoou eles. Então, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão. Então esses anjos que pecaram foram lançados nas cadeias de escuridão. Então, ele está dizendo assim, olha, uma coisa muito mais próxima de Deus, que estava ali perto de Deus, negou o Senhor Jesus, negou a Deus. Foi lançado na escuridão, que dirá você, homem, que faz isso, nega Jesus, nega a salvação, nega o sangue, nega a ressurreição, o que vai acontecer? Coisas iguais ou piores. E não perdoou ao mundo antigo. Aí ele vai comparar agora com o mundo antigo, que é para poder a pessoa perceber que não foi um juízo só para os anjos, também para os homens. Mas guardou Noé, pregoeiro da justiça. Por quê? Porque Deus guarda Noé? Porque ele não seguiu esse caminho do engano. Né? Ele pregou a justiça, pregou a verdade, mesmo que alguém falava mal dele ou alguém perseguia ele. E assim a gente tem que fazer. Não tem que ter medo do mundo ou das pessoas que falam só porque a gente crê na palavra de Deus, na Bíblia, né? E só porque a gente crê em Jesus. Então a gente não tem que ter medo de manter a nossa fé, né? Mesmo que a gente seja zombado e perseguido. Agora, você fala da Bíblia e a pessoa fala, mas eu acredito que o homem veio do macaco, eu acredito na biologia. Futuramente as pessoas vão mudar tudo isso aí, vão dizer que nós viemos do extraterrestre, então vai sair de uma mentira para outra. Mas se você conseguir explicar para ela que isso que eles acreditam é uma criação do inimigo e não a criação de Deus, quem sabe você ganha ela. Quem sabe você consegue tirar ela desse engano, né? Então, naquele tempo, Noé foi preservado junto com 7 pessoas, certo? Ele, a esposa, os 3 filhos e as esposas dos filhos, né? Ao trazer o dilúvio.
sobre o mundo dos ímpios. E ele, quando ele creu, quem crê condena o que não crê. Então ele condenou a destruição às cidades, né? Então ele condenou todo o restante à destruição, tá certo? Então é o seguinte, nós estamos aqui sendo revestidos de uma justiça que não é nossa. E essa justiça é a do Senhor Jesus Cristo. Então ela foi dada para nós porque nós cremos e obedecemos, e não porque nós somos bons ou perfeitos. Então qualquer pessoa que crer e obedecer alcançará a mesma justiça. Então é isso que você precisa dizer para as pessoas que você conhece, que o mundo está entrando em trevas, que o Senhor Jesus está voltando, que ele morreu e ressuscitou, e que se ele crer, ele entrará no caminho da salvação pela justiça de Jesus e não pelas obras. Mas, ao momento que ele crer, ele vai receber o Espírito Santo, que vai capacitar ele para andar com Deus e fazer a vontade de Deus, que são as boas obras. Mas aí ele não vai fazer por esforço próprio, ele vai fazer porque ele recebeu a graça, a fé, a comunhão dos santos, o Espírito Santo, a verdade, o arrependimento e todas as bênçãos espirituais, né, que em outros lugares fala na palavra de Deus. Então aqui também ele fala até da destruição de Sodoma e Gomorra, de Ló e de outros exemplos de pessoas que se obstinaram em desobedecer a Deus, tá certo? Então veja só, as pessoas dizem assim no mundo: ah, mas se Deus dá a liberdade, se Deus dá a liberdade para nós escolher ele e não escolher, por que que ele quer nos castigar por isso, se eu não escolher ele? É o seguinte, você não pode viver a vida eterna fora de Deus. Então, fora de Deus não tem vida eterna. E Deus, ele não castiga, ele impede que o mal te atinja. Quando você sai da presença de Deus, você é castigado porque Deus tira aquela proteção. Entende? Aí o mal começa a te atingir. Então, Deus ele permite que alguns males nos atinjam para gerar quebrantamento, tirar o orgulho, trazer o arrependimento. Mas quando o Senhor tirar de vez toda a proteção dele, aí vem a ira. E o que é a ira? São os demônios querendo comer a carne, literalmente, das pessoas e torturar as almas. Então é Deus que está fazendo isso? Não. Somente Deus falou assim: ó, você não me quer, então você não quer a minha proteção, então você vai correr o risco de enfrentar os demônios aí sozinho. Como você não tem condição, você vai perecer. É somente isso. Então não tem maldade da parte de Deus. É simplesmente a pessoa recebe aquilo que ela quer, né? Se ela abandona Deus, e aí ela é enganada, porque o inimigo, no começo, o inimigo diz que vai fazer tudo bem. Só que depois ele desampara. Por quê? Porque ele não tem amor. E os demônios não têm amor. E nem o espírito das trevas tem amor. Então, esses bruxos, essas pessoas que participam desses cultos, como houve aí aquele show daquela cantora lá, né? Nem vou falar o nome dela aqui, mas vocês ouviram falar. Esses bruxos que se declaram, eles acham que eles estão em vantagem. Por quê? Porque eles fazem o que quer, o que a carne quer. Só que depois que eles forem entregues para eles, para os demônios, e os demônios tiverem autorização, né, ou permissão de Deus, no caso, né, aí eles vão entrar em tormento. Então, o tormento, ele é certo para aqueles que desobedecem, mas para aqueles que obedecem, o que que vem? A honra, a glória e o poder e a vida eterna. Então, o céu, ele vai ser uma coisa mais maravilhosa do que você pode imaginar. Se a natureza caída, que é essa que nós temos aqui, é tão linda, é tão maravilhosa, com a natureza, com cascata, com flores,
com animais na floresta, é tão bonito. Imagine o céu. E no céu, ou na nova criação, né, que Deus vai fazer depois do milênio, porque o milênio vai ser para restaurar essa terra. Então ainda vai ser essa criação restaurada por Jesus e por nós, porque quando nós ressuscitarmos, nós vamos trabalhar com Jesus na restauração da terra, dessa destruição que vai vir agora. Mas no novo céu e nova terra, o que acontece dentro de nós vai acontecer fora. O exterior e o interior vai ser o mesmo. Por isso que lá o coração puro vai ter coisas puras, né? E o coração impuro não pode entrar lá, né? Porque já vai ser a eternidade. Então, aqui na Terra, você pode esconder um sentimento dentro de você. Então você finge que está alegre, mas você está triste. Você faz uma coisa boa, né? Por exemplo, uma pessoa rica pode ter um coração mau. E uma pessoa pobre pode ter um coração bom. Então, a parte externa da vida dela não é a mesma da parte interna, né? Então, aqui ocorre uma troca. Mas lá no céu, não. Você vai ser feliz no íntimo do teu coração e vai ser feliz para fora. Você vai ser puro no íntimo do seu coração e vai ter pureza para fora na sua vida. Você vai ser rico espiritualmente no íntimo do seu coração e vai ter riqueza espiritual para você. E Deus vai cumprir desejos do nosso coração. Por quê? Porque os nossos desejos serão puros e perfeitos. E o nosso coração será como o coração de Deus. Então essa é a vida eterna que Ele promete. Um gozo, uma alegria e algo que também Deus esconde para nós até agora, para nos fazer uma grande surpresa, né, de coisas maravilhosas que virão. Então, essas coisas maravilhosas que virão, que vai unir a matéria e o espírito, então não vai ter mais separação. Hoje tem a parte material, a parte espiritual. A matéria vai ser glorificada, o nosso corpo vai ser glorificado, a criação vai ser glorificada, vai ser elevado. Então, tudo será perfeito em nós, no nosso interior e na natureza. As pedras serão perfeitas, os animais serão perfeitos, as plantas serão perfeitas, as nuvens, o céu será perfeito. Então, Deus restaurará tudo, né, de uma forma muito mais gloriosa do que a gente pode imaginar. Agora, por que Ele fará isso? Porque Ele nos ama e porque Ele espera esse tempo todo. Porque Ele está nos aperfeiçoando. Porque para gozar de tudo isso, nós temos que ter um coração bom, puro, perfeito, fiel, verdadeiro, né, sem maldade, igual ao coração de Deus. Então, nós estamos nos aperfeiçoando para nos assemelhar, se tornar semelhante, conforme Ele falou lá no Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Ele disse isso, Ele começou lá no barro e vai terminar na glória, na Jerusalém celestial, né? Então, todo esse processo está acontecendo agora. O Senhor, Ele usou do deserto para aperfeiçoar a fé. Ele usa do deserto na nossa vida para aperfeiçoar o nosso coração, né? Ele trouxe a lei para mostrar o nosso pecado, né? Mas Ele trouxe a graça para nos dar a salvação. Então, tudo que aconteceu na história faz parte do plano de Deus. Nós podemos pegar a história e usar ela na nossa vida, certo? Usar ela para nós aprendermos qual é a etapa que nós estamos vivendo agora, né? Pode ser que você ainda não entrou na etapa da graça, né? Pode ser que você ainda viva no tempo da lei. Então está na hora de você encontrar Jesus de verdade. Pode ser que você já encontrou Jesus, que você já se arrependeu. Então está na hora de você viver a plenitude do Espírito Santo, que é a santificação, né? Pode ser que você já esteja em santificação. Então está na hora de você olhar para o céu, levantar a sua cabeça e aguardar a volta de Jesus. Então nós temos que chegar nesse ponto de estar preparado, né? Não é deixar as coisas para amanhã, é todo dia já está tudo certinho,
né? É como se você tivesse numa rodoviária, né, numa estação, num aeroporto, com as malas prontinhas. Parou o avião, parou o trem, você entra e vai embora. Por isso que tem que ter o desapego, tem que obedecer a Deus por fé, porque você conhece, você tem tanta comunhão com Deus na sua mente e seu coração que você já obedece perfeitamente e Deus se alegra com você. E também não ter apego às coisas materiais e nem à sua própria vida. Por quê? Porque esse corpo aqui vai ser transformado. Né? Mesmo que você morra, vai ressuscitar. E se Jesus você estiver vivo, quando ele voltar, vai ser transformado. Então, não tem nada aqui para você se apegar, certo? Você vive com a sua família, trata bem os seus parentes, ama as pessoas, perdoa, ora pelos seus inimigos, ama os inimigos, vai trabalhar, volta para casa, faz tudo certinho, cuida da casa, se você fica só em casa, se você vai trabalhar, trabalha, mas olha, com o olho no céu, com o olho nas coisas que estão vindo, para que você não fale assim, mas eu ainda queria fazer isso, mas eu estou apegado àquilo, mas eu ainda queria aquilo. Não. Tudo que você não conquistou aqui na Terra, na sua vida, se você for fiel entrar para o milênio, Deus vai te dar no milênio. E quando Jesus, né, quando terminar o milênio, que o Pai vier, né, porque agora vem Jesus, mas depois vai vir o Pai. Aí Deus será tudo em todos. Aí as coisas vão ser muito mais gloriosas. Então ninguém vai ficar carente de nada, né? Ninguém vai ficar carente de nada. Tudo que você não teve aqui na terra, você vai ter muito mais. Por isso que Jesus falou assim: quem crê em mim, né, terá 100 vezes mais e a vida eterna. Só que aqui na terra, você ainda passa perseguição. Por isso que ele falou, com perseguição. Mas depois que acabar a perseguição, que os inimigos de Deus forem derrotados, né? Porque os inimigos de Deus têm duas saídas. Ou eles se voltam para Deus, ou eles são derrotados, né? Então, depois que acabar os inimigos de Deus, pronto, você vai gozar de uma paz perfeita. Então, ninguém vai mais atribular você. Essa tribulação que nós passamos aqui é para mortificar a carne, para nos purificar e para nos preparar para a volta de Jesus, né? E cada vez mais que você lê a palavra, você acrescenta a fé na sua mente, no seu coração. Aquela fé vai produzindo mais e mais a vida espiritual. Então vai chegar uma hora que a vida espiritual está plena, como é que fala? Encheu todo o seu vaso, todas as células do seu corpo, todos os nervos, todos os músculos, a vida espiritual está ali. Então, num piscar de olhos, você vai ser transformado, né? Então, como eu já falei aqui, nem todo mundo é guerreiro, né? O reino de Deus tem muitas profissões, vamos dizer assim. Então, os guerreiros que vão lutar na batalha do Armagedon, junto com Jesus, né? Ou os 144 mil, né? Que vai ser transformado antes para sustentar a igreja até o fim, para o arrebatamento. E para também vir voltando aqui, depois do arrebatamento, pegar aqueles que estão aqui e tirando daqui, né? Como as respingos de Ruth, que a Ruth colheu depois da colheita. Então, depois da colheita toda, vai vir os 144 mil subindo e descendo, pegando pessoas da grande tribulação aqui da terra. Pessoas vão partindo daqui da grande tribulação com salvação, né? E durante o tempo da besta, ainda pessoas vão. O Senhor vai permitir que Deus tire pessoas, né? Que os 144 mil esteja aqui, tirando pessoas daqui. Eles vão aparecer para as pessoas nessa época como se fosse anjo. Até as pessoas vão pensar que eles são anjos, mas não, eles vão falar: não, eu sou um homem. Eu fui um homem e agora eu estou num corpo glorificado ou num corpo transformado, para poder dar esperança para aquela pessoa, né? Porque a pessoa vai estar numa tribulação tão grande que ela fala: foi um anjo que
mas um anjo tem nada a ver comigo. Mas se ele vê que foi uma pessoa que passou por o mesmo processo que ele vai confiar que Jesus vai salvar ele também, né? Embora ele tenha ficado. Porque a misericórdia de Deus, ela vai se estender, né? Mesmo no meio do juízo. Mesmo no meio da batalha do Armagedon, ainda a misericórdia de Deus ainda vai estar aqui. Ela vai ser mais difícil porque as pessoas estarão dando mais lugar à carne, né? Então a carne, quando ela é grande, quando ela é forte, ela não consegue perceber as coisas do Espírito, mas a misericórdia do Senhor e o amor de Deus é o mesmo para todas as pessoas e para todas as situações. Só que como as pessoas recusaram se preparar, recusaram, né, estar perto de Jesus, ficaram aqui na grande tribulação. Então isso, né, custa para elas algum prejuízo. Mas no momento que elas renunciarem aqui, que elas aceitarem até morrer, se for o caso, elas alcançam a mesma salvação que os outros. Então não vai ter distinção, né? Porque até o último minuto Deus vai salvar, né? E quando vier Jesus conosco, né, em cavalos brancos, porque no capítulo 19 a noiva sobe, né? Logo depois, no mesmo capítulo 19, Jesus desce em cavalos brancos. Então aqueles que descem com Jesus são também aqueles que foram arrebatados para salvar Israel. Então, mesmo quando Jesus estiver voltando em cavalo branco, pessoas vão ser salvas, porque vão estar vendo Jesus vindo em cavalo branco e vai estar entrando nelas o arrependimento. Agora, só que as igrejas prepararam as pessoas para esse dia de ver Jesus em cavalo branco. E não é isso. A pessoa que vai ver Jesus em cavalo branco, ela não foi obediente o suficiente para ser tirado antes. E tem igreja que prega, não, porque Jesus vai vir em cavalo branco, espera ele aí, não é assim, não. Não, está errado. O cavalo branco, Jesus vindo em cavalo branco, é o sol do meio-dia. É aquele preguiçoso que dormiu e só acordou ao meio-dia, espiritualmente. Embora Deus ainda possa salvar ele lá naquela oportunidade, mas a estrela da manhã brilhou na madrugada, que é o horário mais duro, que é o tempo mais difícil, que é o que vai vir agora. Apostasia, escuridão. Aí, nesse ponto, você que está pronto na madrugada, você é noiva, porque a madrugada é a hora que o noivo vem e encontra com a noiva. Não é lá no sol do meio-dia. No sol do meio-dia já houve a festa do casamento. Deus vai salvar você, se for a pessoa que ficar, né? Não você, mas a pessoa que ficar, vai salvar por misericórdia, mas ele não participou do casamento da noiva. Ele não foi levado antes. Ele não acordou na madrugada com as lâmpadas acesas para o encontro do noivo. Entendeu? As categorias é diferente, né? Então, primeiro tem o arrebatamento do filho varão, que são os 144 mil, que os 144 mil vão ter a mente celestial e o corpo transformado. Então, eles vão ver o mundo espiritual como a gente vê hoje. Então, vai ganhar a dimensão do espírito para poder batalhar. Porque nessa época, vai ter as tecnologias da inteligência artificial, dos robôs, né? Dos homens mudados geneticamente, transformados geneticamente, porque a besta ela está prometendo mudar as pessoas para quê? Para prometer uma vida eterna na carne. Então, você vai colocar aqui um chip para ligar na internet, vai ter inteligência artificial para te ajudar, você vai mudar a sua genética e você está se transformando num demônio. E a salvação e a honra e a glória vem por Jesus num corpo glorificado e não numa tecnologia. Tá certo? Então isso vai ter dois caminhos agora. O caminho de Jesus que vai te dar a redenção do seu corpo e o caminho do inimigo que vai dar as tecnologias para você ter uma vida eterna falsa. Porque depois vem a condenação. Porque essa não é a criação de Deus.
Isso é criação do inimigo e vai ser destruído por Deus. Tá certo? Então não caia nesse engano dessa tecnologia que está vindo, que vai ter muitas promessas de muita coisa. O povo está empolgado com a inteligência artificial, as empresas estão comprando a inteligência artificial, muita gente vai querer ficar ali ligado naquilo. Depois que ela se juntar, né, junto com o anticristo, ela vai formar a imagem da besta. Ela vai fazer prodígios, maravilha, falar coisas, né, como diz lá no capítulo 13. Falará como dragão. Né? O anticristo vai falar como um dragão. Né? E a sua imagem também. E quem não adorar, porque essa imagem é para quê? Porque o anticristo ele não é onisciente nem onipresente. Então ele precisa da rede de computadores para controlar o mundo e ele precisa da imagem para que cada um tenha uma imagem dele para adorar. É por isso. Ele não é o não onisciente nem onipresente, não é Deus. Então é isso que as pessoas vão comprar. Achando que estão ganhando uma grande tecnologia, achando que vão dar um conforto para elas, porque tudo que você vai pedir para a IA, né, a IA vai fazer. Se tiver um robô em casa, o robô vai fazer para você. Se você tiver uma dúvida, né, você vai perguntar. Não tem gente que conversa com a Alexia? Alexia, o que é isso? Alexia, o que é aquilo? Já é o começo, né? Então, por enquanto, ela só está acumulando conhecimento que você está dando. Porque quando você faz uma pesquisa, que você coloca um texto da Bíblia, ou que você coloca alguma coisa, você está ensinando ela. Quando ela juntar todo esse conhecimento do mundo inteiro, todo dia todo mundo consultando a internet, todo dia todo mundo consultando a Alexia, consultando o chat GPT, consultando várias inteligências artificiais, consultando o Google, consultando o WhatsApp, consultando o Telegram, essas informações estão formando a besta. E vai vir contra nós. Só que o povo de Deus vai ser tirado antes por causa desse perigo, que é muito grande, que é um engano muito grande. Olha, pensa, toda essa tecnologia da internet, das inteligências artificiais, do chip no cérebro, né? Dos robôs e ainda dos extraterrestres, que são os anjos caídos, olha como é que vai ficar esse mundo. Qual é o ser humano com essa carne aqui que vai suportar? Ninguém. Por isso que os 144 mil são revestidos com grande poder para suportar e proteger a noiva até a hora que ela for transformada e for embora. E os que ficar aqui, que ficar na carne, vão ter que fugir, se esconder, porque não tem como enfrentar uma coisa dessa. Por isso que está escrito que haverá tão grande aflição, né? Que nunca houve nem antes e nem depois, e que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não é agora isso, é daqui um pouco. Né? Tem gente que está achando que as coisas já estão insuportáveis. Não, não é isso. Ainda vão usar de toda essa tecnologia para controle nosso. Então, antes de acontecer isso, que é o governo do anticristo, vai vir essa guerra, né? Nós vamos passar por aflições, mas o Senhor vai nos tirar antes. O Senhor vai abençoar a sua igreja, vai preparar, vai fazer milagres. Depois que ocorrer o reino maligno, né, aí vem a batalha final, certo? E esse reino maligno, ele conta com o quê? Com o que os homens estão produzindo, né? Com o que os homens estão produzindo de tecnologia. Então, todas essas tecnologias, tudo isso vai ser usado contra Jesus. Só que Jesus mesmo vai destruir todas as coisas do inimigo. Porque o inimigo vai se apossar das coisas do homem, por causa do pecado, né? Porque quando você se entrega para Jesus, tudo que é seu também fica na mão do Senhor Jesus. A sua casa, seu filho, seu carro, tudo. Então, o homem que não se entrega para Jesus vai entregar o quê? Se ele tem um computador, se ele tem uma tecnologia, vai ficar na mão do inimigo. Então, essa é a grande separação que está tendo na Terra hoje. Né? Então, antigamente, as pessoas diziam, crente é uma pessoa ignorante, que não gosta de estudar, que não gosta de só fica na Bíblia. Não, a Bíblia
ela revela os mistérios do céu, do mundo invisível e do mundo visível, e deixa você muito mais sábio, muito mais preparado. Então, com o conhecimento da palavra, você vai ter condição de explicar essas coisas que eu estou explicando para as outras pessoas, para elas escapar, porque elas estão tão aferradas na tecnologia, na sabedoria material, que elas correm o risco de perder a alma delas. E se você mostrar pela palavra que tudo isso está predito, né? E que essa sabedoria do mundo, ela é maligna, né? Como a própria carta de Tiago fala, né? Que a sabedoria carnal é diabólica e maligna. Ela vai ser usada contra a própria pessoa. Então, se você conseguir mostrar isso para ela, para aquela pessoa que acredita tanto nessa sociedade, que acredita tanto no mundo, que acredita tanto na tecnologia, você vai salvar essa alma. Porque ela vai saber que você é muito mais sábio, que você não é o ignorante, porque você ama a Bíblia e ama a palavra de Deus. Entende? Porque aqui tem conhecimento maravilhoso que você descobre quando você lê, medita e compara com as coisas que estão acontecendo. Né? Então você um olho na Bíblia, um olho no mundo. Então, a irmã Luana colocou aí, eu não vi aí todos os comentários. Irmã Luana, eu creio que você tem a revelação da palavra, porque você já teve visão e arrebatamento. O que está faltando é você ligar aquela visão e aquele arrebatamento que você teve com o que você lê. Certo? Então, a revelação, ela é um conhecimento que você junta aquilo que Deus te mostra com aquilo que você lê. A revelação é uma coisa que você junta aquilo que você vive com aquilo que você lê. Se você conseguir juntar essas duas coisas, você já vai ter a revelação. Né? Como eu sei que você já contou vários testemunhos, né, de sonho, de visão, você tem a revelação, só que você tem que juntar com a palavra. Você tem que procurar na palavra aquilo que foi mostrado para você. E quando você procurar uma outra coisa na palavra, você pede a Deus para te mostrar. O que mostra, você procura na palavra, e o que está na palavra, você pede para Deus mostrar. Para você ter as duas coisas, a escritura e o poder de Deus. São duas pernas. A escritura e o poder de Deus. Ninguém anda só pela escritura, que fica um fariseu incrédulo, e ninguém anda só pelo poder de Deus, porque pode ser enganado pelo inimigo. Né? Porque o inimigo também faz coisas espirituais. Então você tem que ter as duas. Tá bom? Então essa é a palavra que Deus dá para nós hoje, né? Para que nós possamos estar preparados para a volta dele, como noiva, para que a gente entenda o mistério da história celestial, de tudo que a criação de Deus passou, desde quando Deus criou o céu e a terra, que Satanás caiu, que Deus fez o céu e a terra, botou o homem. Houve muitas coisas na terra antes do homem, né? Depois veio o homem, Satanás tenta o homem, tenta desviar, vem a história do povo judeu, né? Do povo hebreu, chega em Jesus, vem a história da igreja e agora os últimos tempos e a sua história, né? E a história futura que ainda não aconteceu. Então tudo isso faz parte do que? Do mistério da palavra, da revelação de Deus. E tudo isso te dá o quê? Segurança. Se você entende, né, ou você procura ler a palavra se alimentando e compreendendo isso, você compreendendo, você fica maravilhado. E quando você sente o amor de Deus por você, né, porque você se entregou para Ele, você adquire sabedoria, amor, misericórdia, todas as coisas, você confia. E quando você confia, você cresce espiritualmente. E quando você cresce espiritualmente, você alcança as bênçãos de Deus. Amém? Amém. Falou 1 hora, querida. Meu Deus, só por Jesus, né? Maravilha, que glória. Ele deu um castigo, pastor. Você tem, os anjos seguraram a internet do Senhor. Amém. Ai, ai. Ô, pastor Glória a Deus. Lucas, eu sempre tento ser um advogado aqui dos novos que estão chegando por aí.
Você ouviu a Luana falando, né? E muitos talvez querem se aproximar do Senhor, eles têm a Bíblia, eles não sabem o que fazer. Como a gente poderia falar para essas pessoas assim, têm a Bíblia, queriam se aproximar do Senhor? Amém. A Bíblia, ela corresponde à sua vida. Então, o que você tem no seu dia a dia, você tem que encontrar na Bíblia uma leitura que possa te dar uma instrução sobre aquilo, né? Até para pagar uma conta, até para fazer um empréstimo, tem provérbios, tem ensinamentos que são para a vida prática. Então, a Bíblia ela não pode ser um livro religioso, ela tem que ser um livro da nossa vida, que nos ajuda a viver conforme Deus quer. Então, a prática e a Bíblia tem que andar junto. Então, é coisas práticas que você procura. Você tem dúvida, né? Você tem traumas da infância, procure na Bíblia aquelas pessoas que foram traumatizadas na infância, como Deus curou, né? Você tem problemas com sua família, procura na Bíblia os problemas que alguém teve com a sua família e como Deus agiu. Você tem problemas financeiros, procura na Bíblia aquelas pessoas que superaram os seus problemas financeiros, procura os ensinos que Deus dá. Então, é só isso. É trazer a Bíblia para a realidade, para o dia a dia. E aí as pessoas podem se sentir seguras que elas estão no caminho do amor do Senhor, então, fazendo essas coisas. Ah, sim, é claro, a gente só vai saber que está no caminho do amor do Senhor quando a gente vê que aquilo que você pratica, né, está agradando a Deus. E quando agrada a Deus, Deus vai te abençoar. Então, você sendo grato, cada vez mais grato, como eu sempre falo, quanto mais você agradece, mais você tem para agradecer. Mais Deus te dá mais coisas para você ter o que agradecer. Então, o Senhor, ele está formando em nós uma natureza diferente, que é espiritual. Então, os momentos bons, você se regozija, como está na carta de Tiago. Os momentos ruins, você busca a Deus, porque aí Deus está trabalhando para fortalecer você. Não espere só momentos bons. E é com o tempo isso, pastor? É com o tempo que as pessoas vão... Como eu falo, alegria não se compra na farmácia, maturidade não se compra na farmácia, nem no mercado, né? Então, tudo é com o tempo, tudo é um processo. Por isso que Deus, ele salva aquelas pessoas na última hora, no leito do hospital, né? Porque ali é um momento de rendição total. Mas a vida normal que você tem é um processo, porque você tem que se render diariamente, né? Então, você não espera ir para uma cama do hospital, está na hora da sua morte, para se render a Deus. Você se rende já, né? E quanto mais você se rende, menos processo você precisa passar, porque Deus, ele não maltrata a gente. Ele não é sádico, né? Que é a pessoa que gosta de ver o outro sofrer. Ele permite você sofrer o mínimo necessário para o aprendizado e para mortificar a sua carne. Mas Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Nós é que buscamos sofrimento. Veio essa pergunta agora, pastor, eu queria passar para o senhor, as pessoas que são casados ou têm parceiros e ela gosta da Bíblia, já o parceiro não gosta da Bíblia. E o que essas pessoas podem fazer? É o seguinte, se a pessoa consegue conviver com o parceiro, né, em paz, continue casado. Se o parceiro maltrata você, persegue você, ore para ver se Deus converte ele. Se não, né, você não é obrigado a viver um casamento de escravidão, de sofrimento. Só que Paulo fala assim, você se aparta para que você não sofra e não seja escravo, né? Porque você não sabe se vai salvar aquela pessoa. Mas você também não casa, porque aquela pessoa permanece viva, né? Se Deus um dia levar ela, aí você está livre para um novo casamento. Mas você não é obrigado a sofrer na mão de uma pessoa que quer te oprimir, te maltratar. Você ora, faz jejum, oração, e Deus mostra, olha, eu vou salvar essa pessoa. Então tenha paciência. Se Deus mostrar, essa pessoa não é minha, você escolheu errado, né? Então aí você vai ter que se separar dessa pessoa para viver a sua vida em paz. Né? Deus não quer você num suplício terrível, né, de um casamento, né? Aí se essa pessoa já traiu você por adultério, se você quiser uma restauração, você busca. Mas se a pessoa não quer a restauração de nada, aí
Você está livre. Esse sofrimento... Não tem como você viver preso, né? Porque você está querendo santificar o seu porquinho, né? Às vezes o porquinho é a pessoa. A pessoa não quer nada. A pessoa é, né? Se a pessoa vai ser transformada por Deus, espere e tenha paciência. Mas não espere que todas as pessoas sejam, né, dessa forma, porque tem casos e casos. Cada casamento é uma situação. Não dá para você dizer assim, segue essa receita. Sim. Eu acho que Agora, esse sofrimento que o senhor está falando, eu acho que não é as briguinhas cotidianas, essas coisinhas, não, são coisas sérias. Não, é violência mesmo, é violência, espancamento, né? O marido que espanca a mulher, né? Teve até um testemunho que Deus apareceu para o homem que espancava a mulher e o próprio Deus falou, se você bater nela mais uma vez, eu tiro você dessa terra. Tem um testemunho disso. Então não estou falando de briguinha, briguinha é ego. Briguinha é ego. Ego você mata com jejum e oração, né? Ego é assim que você trata o seu e o dos outros, né? Você se submete a Deus, Deus tira o seu ego. Estou falando de gente violenta mesmo, né? De gente que o casamento não dá para continuar. Ou gente que trai, a mulher perdoa, ou o marido perdoa, vai lá, trai de novo, a mulher quer a reconciliação, quer a vida normal dela com o marido, ou o marido não quer, ou o marido quer, a mulher não quer, aí coloca a mulher em risco até de ter doenças, né? Porque vive uma vida promíscua, perturbada. Ah, não, aí não tem jeito, irmãos. Jesus mesmo autorizou. Não tem que ficar santificando uma coisa que não tem condição de ser santificada. O casamento, ele é uma resposta, ele é como a figura da igreja, né? Do noivo, que é Jesus, e a igreja, quando os dois são santificados e temem a Deus. Ele é uma resposta, ele é uma figura da união de Cristo à igreja. Mas tem casamento que não é, irmão. Tem casamento, infelizmente, é um problema. Se você tem esperança de que Deus vai fazer uma obra, então busque. Busque com fé e oração. Aí tem muitas mulheres, muitos maridos que conseguem, né? O inimigo, acho que até Deus falou que ele coloca essas coisas no caminho para afastar de você. Não, o inimigo, ele sempre quer colocar qualquer coisa no caminho para te derrubar, te levar para o inferno, fazer você parar de crer. Ele pode usar de um casamento, pode usar de uma pessoa, pode usar de um patrão, pode usar de qualquer pessoa. O inimigo, a gente não faz ideia de quanto o inimigo trabalha contra nós para nos destruir. Ele nos odeia. É que Deus é que nos livra. É verdade. E a gente não vê o livramento, né? E principalmente quando você é novo, você quer formar uma família, você não sabe escolher ninguém, né? Aí você não espera em Deus, vai lá, se casa precipitado, é complicado. Depois que já tem família, né, você tenta cuidar. Mas se o cônjuge não quer, o que você vai fazer? Você não consegue mudar o coração de ninguém, né? É Deus quem muda. Eu já ouvi casais que a mulher estava sendo altamente abusada, ela não queria ser por causa das escrituras. Eu falei, olha... Não, isso é tolice, isso é religião. Pessoa que está sendo abusada, maltratada, espancada e não quer sair por causa das escrituras, você sabe se você vai salvar ele? Você sabe disso? Pergunta para... Você sabe? Se você não sabe, por que você está sofrendo aí? Se você sabe que vai salvar ele, fica. Mas se você não sabe, você está se arriscando. Eu só queria falar para os ouvintes que o pastor Lucas está falando de coisa séria, tá, Cris? Não é briguinha aqui, é coisinha ali. Não é briguinha, não. Não é porque botou a toalha molhada na cama, a mulher falou lá e falou, você de novo botou a toalha molhada na cama, eu já falei 500 vezes que você larga a toalha lá na cama. Não, essas briguinhas aí é ego. Ego você resolve com jejum e oração rapidinho. E muda o comportamento, compra flores para ela, né? Toda vez que você colocar a toalha na cama, vai lá, paga um almoço para ela. Leva ela para passear. A escova de dente, você largou em cima da pia. O prato sujo, você não... Entendeu? Essas briguinhas não. Essas briguinhas tem como você resolver, né?
Eu acho que a gente é muito inocente. O inimigo está constantemente em cima de nós. A gente é muito inocente achar que ele está quietinho no canto dele, não está fazendo nada, né? O inimigo não para, ativo. né? Ele é Muito espírito, o ativo. espírito não para. Tá bom, meu querido. Muito maravilha hoje, a live de hoje. O senhor gostaria de fazer oração aqui? Nós temos aqui a pastora Nilva, o profeta João Batista, a Gislaine. O senhor poderia fazer uma oração para todos nós? Amém. Ó Senhor Deus, amado Pai, que estás nos céus, obrigado por essa live, por esse dia, pela vida dos irmãos. Que cada um possa receber esses conselhos e ensinamento com sabedoria, para não aplicar de forma errada, Senhor, para casos que são mais simples e fáceis de resolver. Nós tratamos aqui de muitas coisas, que cada um saiba separar o alimento que realmente vai ser útil para a sua vida. Ó Deus, temos pessoas doentes aqui, Senhor, que precisam do teu socorro, do teu amparo, da tua libertação e da tua cura. Por favor, Senhor, tanto para eles quanto para nós. Nos dê a fé, Senhor, de crermos, Senhor, que eles serão curados, para que eles recebam essa cura, tanto a pastora Nilva, o profeta João Batista e todos os demais enfermos, com a irmã Gislaine, todos que estão passando por qualquer luta, seja na carne, seja de enfermidade, seja espiritual, seja financeira. Nos dê a fé, Senhor, que nós consigamos alcançar essa vitória em todas as lutas e desafios, que a nossa fé cresça e aumente, e nós alcancemos essa vitória maravilhosa de ter uma vida plena contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dizer Gislaine, o João, a Eliana, a Catiúcia. João, tá bom. Amém. Amém para todos. Para todo mundo. Amém. Tá bom, meu querido. Como é que tá a Alessa? A Alessa está bem? Tá. Ela está sempre bem. Graças a Deus. Minha filha é uma... Obrigado, Pai, então, pelo pastor Lucas, pela palavra que o Senhor trouxe através do pastor Lucas. Pedimos que o Senhor abençoasse a casa dele, abençoasse a Alessa, que o Senhor cobrisse a casa e protegesse a casa deles, Pai, com o teu manto, e traga sobre ele todos esses conhecimentos que ele procura, todos os entendimentos que ele procura para trazer para nós, os seus mistérios, Pai, escondidos em teu coração, que a gente venha, como o Senhor, eu li ontem, que o Senhor tem falado, o meu povo perece por falta de conhecimento. Obrigado, Senhor, então, aqui pela palavra. Abençoa a casa, o pastor Lucas, abençoa a Alessa e todos os irmãos aqui presentes também, né, a família deles, Pai, todos eles, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém, querido. Vai terminar a live. Fica na paz. Tchau, amém. tchau.